tem que saber se entrou. Então vamos lá, quinta questão. Vamos fazer mais uma questão. Para conferir a altura de uma determinada torre, né? Ele quer conferir a altura da torre. Vamos colocar aqui logo aqui, ó. Um engenheiro colocou um teodolito. Teodolito é um aparelho, né, que faz medição no campo. A gente chama campo qualquer espaço, né? Não é campo fazenda, não. Campo, medição de campo é uma linguagem operacional que a gente fala. Vou fazer uma medição da estrada. O cara vai falar, vou fazer medição de campo. Só que aqui ele vai conferir as medidas dessa torre. Precisa de teodolito, né? Apesar de que aqui a gente consegue resolver isso. Antigamente não tinha equipamentos, né? Então fazia de uma forma mais manual. Então a semelhança de triângulo ajudava muito. Mas hoje com equipamento já vai direto, né? Ele dá a medida. Tem um computador ali em cima do equipamento. Um monitor, na verdade. E esse monitor vai mostrar a leitura que ele está fazendo, né? O equipamento está fazendo. Só que o cara tem que entender do equipamento, tem que entender de trigonometria, né? E ele tem que confrontar com seus cálculos manuais que ele vai fazer, porque eu já tive problema uma vez de confiar no equipamento e o equipamento ele estava com uma precisão, quando eu falo precisão, ele não, se era 40 graus, o ângulo, ele estava dando um erro de 1,5 grau para mais e para menos. Eu só descobri isso fazendo a conta, o cálculo, tá? Na construção, gente, na engenharia, errar não pode, de jeito nenhum. Aqui a gente pode errar à vontade, né? Mas lá não, 1 grau lá faz uma diferença. Se você vai construir uma casa, você errar no 1, 2, 3 graus, né? A parede vai ficar torta, o seu piso, você vai gastar mais piso, vai ter que cortar mais piso, porque quando você faz quadradinho, os pisos são quadrados, né? Você aproveita, você não precisa ficar quebrando o piso. Então, quando você constrói baseado ao tamanho do piso, é assim que a gente faz. Quando a gente vai construir algo, a gente sabe a gente tem a medida padrão do piso que o cliente quer, né? Deseja, e a gente vai propor um espaço, né, em relação ao tamanho do piso. E, às vezes, dependendo das situações, hoje muitas construções estão utilizando equipamentos para medir o ângulo, alinhar, né, colocar no alinhamento, medir os quadros. Isso que a gente está estudando aqui de triângulo retângulo, né, que faz ângulo reto, isso aqui na construção é importantíssimo, porque a gente constrói praticamente 99% é o que? É ângulo reto, né? Tudo é um quadrado, um retângulo. E através desses conceitos, a gente fecha as medidas, né? A gente vai batendo as medidas, confronta, confere em loco, verifica se está batendo, né? A galera que faz técnica de edificações, eles já começam a trabalhar isso. Ah, não fiz técnica de edificações, eu vou fazer engenharia, né? Vocês vão aprender isso na engenharia, porque o técnico aprende, o engenheiro aprende também mais um pouco, né? E eu estou falando aí de engenharia civil. Agora tem engenharia mecânica que mexe com diversos equipamentos, também precisa da aferição de ângulos. Então, a ideia é essa, a gente utiliza isso, tá, bastante em construções industriais, o que for. Por exemplo, o cara aqui construiu a torre, né? Ou ele vai construir uma torre, ele precisa dimensionar o espaço onde ele vai colocar essa torre. Então, o ponto de partida está aqui, ó, na trigonometria, tá? Para dimensionar a altura, catetos, a distância em hipotenusa. Então, vamos lá. Então, para conferir a altura de uma torre, o engenheiro colocou um teodolito, esse equipamento, a 100 metros da base,
e obteve um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura. Sabendo que a luneta do teodolito estava a 1,70 m do solo, ele tem que lembrar disso, né? O teodolito ele vai dar a altura a partir do ponto que ele encontra, então, a luneta, né? Onde é o olhinho lá do teodolito. Ele tem que lembrar que ele está a 1,70 m. Se ele esquecer de considerar 1,70 m, ele erra o cálculo todo. Isso acontece, tá, gente? Tô falando, tem uns doidos aí. Eles esquecem de colocar 1 metro. Quando você vê o negócio, a obra às vezes para por causa de erro desse cálculo, dessa besteira de 50 centímetros por metro. Por que a obra está parada? Às vezes a gente acha que é por causa de grana, não. Às vezes é porque erro de cálculo. Chegou na hora lá, não encaixou a torre no local lá. É uma desgraça isso, né? Mas vamos lá. Aí ele considerou então a altura de 1,70. Já falou que aqui é 1,70. Vamos colocar esse pedacinho aqui, tem 1,70. Então, ok? E usando raiz de 3, ele já pediu para aproximar. Tem questões que vocês vão deparar aí com aproximações. A gente não vai trabalhar, por exemplo, olha a resposta. A resposta é toda em valores exatos, né? Então ele pediu para considerar a raiz de 3 igual a 1,73. Não está trabalhando com raiz de 3. E tem questões que trabalham em função com raiz de 3. Você não precisa aproximar, não dá valor à raiz de 3. A raiz de 3 ela é aproximadamente a 1,7. Aí aqui ele já colocou mais uma casa decimal, 1,73. É correto afirmar que a altura aproximada da torre em metros era... Então, vamos lá, como a gente vai calcular a altura da torre? Não é difícil, tá? Só não pode esquecer desse 1,70 no final. Primeiro, tá? A gente tem um triângulo aqui. Vamos ver se vai ficar legal. O que eu vou fazer aqui? Aí, ele ajeita para mim aqui. Aí, fiz o triângulo, né? Então, primeiro vamos calcular esse x aqui. Esse pedacinho que eu consigo calcular. Por que esse? Porque olha só, isso aqui é um triângulo retângulo. Depois que eu calcular esse x, eu acrescento 1,70 e cheguei na altura. Então, quem seria essa altura? X mais 1,70. Tá? Bem, vamos às informações. 30 graus é um ângulo notável. Quando aparece ângulo notável, show, eu já tenho um valor. Vem daquela tabela que a gente fez. Tá? Mas, professor, eu vou trabalhar com seno, tangente ou cosseno. É aí que eu não consigo praticar, não consigo relacionar. Bem, eu estou pedindo o que em relação ao ângulo de 30 graus? O ângulo é o lado oposto. O cateto oposto. Estou pedindo cateto oposto. Quais das relações tem cateto oposto? Seno e tangente. Né? Então, cateto oposto tem seno e tangente. Tá? Vamos ver na outra informação. Ele falou lá em cima, para quem não prestar atenção no desenho, ele disse também, ele especificou na questão. O teodolito está a 100 metros da base. 100 metros da base. Ou seja, entre a torre e o teodolito, né? A distância é de 100 metros. Ou seja, esse pedaço aqui do triângulo, a base vai ser 100. Que é 100. Isso aqui é cateto adjacente, porque o maior lá, o lado oposto ao ângulo reto, está aqui. Isso aqui é hipotenusa. Isso aqui é hipotenusa. Tá? Não preciso trabalhar com hipotenusa. Por quê? Eu quero cateto oposto. Ele me deu adjacente, então vamos trabalhar com tangente novamente. Então, tangente de 30 graus. Porque é o ângulo que está lá. Sobre o cateto oposto que eu chamei de x, né? O seu lado oposto é x. Sobre 100. A tangente de 30 graus
A primeira coisa que vocês fazem, se vocês não lembrarem na hora, apesar que chega no terceiro ano, a galera que estuda muito para vestibular, já sabe tudo de cabeça, decorar, pá, acaba decorando tudo, né? Aí não precisa ficar montando tabela, né? Essa tabela. Já sabe que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Na prova não dá a tabela. Então, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, igual a x sobre 100. Professor, mas ele me falou que raiz de 3 é 1,73? Sim, eu vou deixar para aproximar no final, tá? Dá para melhorar isso aqui. Então vai ficar assim. 3x, né? Igual a 100 raiz de 3. X igual a 100 raiz de 3 sobre 3. Tá? Ele pediu para considerar a raiz de 3 1,73. Vamos lá, vamos fazer essa conta. Então, x é igual a 100 vezes 1,73 sobre 3. Bem, como eu estou multiplicando por 100, não é tão difícil, né? É só andar duas casas decimais. Então, ficaria assim, ó. 173 sobre 3. Essa divisão aí, na hora você tem que fazer na mão, né? Eu estou fazendo aqui na calculadora. Então, x é igual a 57,6. Vou deixar aqui 0,6. Bem, não acabou aqui, né? Porque eu tenho que somar com os 70. Cuidado com as opções. Aqui tem 59. Às vezes o aluno vai na distração, acha, então deve ser 59, mas esqueceu de somar com os 70, né? Não foi maldosa a questão, não. Provavelmente vai ser 59 mesmo, né? Ele poderia colocar aqui, ó, entre as opções, 57. Tem questão que é maldosa. Tem banca que é maldosa. Que seria aproximado mesmo, tá? Então, 57,6 mais 1,70. Isso aqui seria quanto, gente? Ó, 57,7, né? Soma 13, aí 1, 8, 9, 59,3. E viu, não foi maldosa a questão, ela deu... Quem chutasse lá no 59 e continuasse com 1,70, ia acertar. Mas pode ter a opção que aqui seria 57, né? Se o cara fosse maldoso, não foi, ajudou um pouquinho. Aí tá aí a questão. Tá bom? Depois, quando vocês estudarem, vocês vão rever essa aula. Então é isso aí, vamos... Deixa eu voltar aqui para a sala. Vocês têm um intervalo agora. Então, só ver quem está presente aqui. Eu queria saber se os outros não estão entrando por causa de conexão. Eu vou perguntar lá no grupo lá. Então, galera, olha só. A próxima aula é 9h45, tá? A gente vai dar uma paradinha aqui agora. Aí vocês retornam 9h45. Tá? Aguardo vocês aqui no Flip Escola. Oi? Voltar lá para as questões? Então vamos lá, olha só. Eu vou dar um... Eu não sei se vai... Vamos lá, porque ficou meio bagunçado, Toninho. Toninho, eu estou colocando essas aulas lá no YouTube, tá? Você tem acesso vocês todos terão acesso a essa aula, né? Mas conseguiu dar print?
Ela parou aqui, ó. Oi, 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 pode falar. Não, não, eu pedi. Eu tenho que voltar lá. Acabou aí, Toninho? Eu pedi qual página mesmo, gente? Me lembra aí. A última. Ah, isso. Foram essas aqui só mesmo. Essa aqui eu não pedi, não. Essas questões aqui eu tô fazendo em aula mesmo. Tá? Não fez parte da atividade, não. Faz parte para a avaliação de vocês, né? Então, é isso aí. Foram só essas duas questões, né? Valeu, gente. Até daqui a pouco, hein? Vai lá, intervalo. Aí, deixa eu fechar aqui.